Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, salve Maria, espero que vocês estejam bem. Olha, nos últimos vídeos eu estava falando sobre a vinda de Nosso Senhor. Primeiro, eu tentei mostrar para vocês, e espero que vocês consigam ver concretamente isso na nossa realidade, que isso não são coisas, são palavras jogadas ao vento, mas que isso tem alguma coisa no real, no tudo, na nossa realidade concreta, sensível, isso tem sentido. Comecei dizendo que, desde o Antigo Testamento, falando disso, 6.000, 8.000 anos antes de Nosso Senhor, desde Adão e Eva, já se havia a promessa do Salvador. E que isso foi passando pelas gerações, e Nosso Senhor foi preparando o seu povo para isto, para receber o Salvador. Depois, eu entrei no mistério da encarnação do Verbo, falando sobre Nossa Senhora, sobre o mistério da encarnação no ventre da Virgem Maria. Então disse sobre a união hipostática, que é o fato da humanidade de Nosso Senhor estar unida à sua divindade. Melhor dizendo, que Deus eterno, que existiu desde todo sempre, fez para si uma humanidade. Então ele uniu a sua divindade, esta humanidade que foi criada por ele. Que é basicamente isso, não tem grande mistério a união hipostática. É simplesmente dar conceitos para explicar algo real. É como falar que eu tenho um corpo e uma alma e usar uma palavra para dizer o que é essa união da minha alma com o meu corpo. Que poderia dizer que nós não somos seres simples, somos seres compostos de quê? De corpo e alma. Mas já está na realidade. Não é complicado assim, porque existe, entende? Pois bem, depois disso, e tentando falar nisso tudo, tentei ao menos um pouco mostrar para vocês o que foi a vida de Nosso Senhor. Depois, da maneira de conhecer dele. Porque minha pretensão aqui não é trazer uma biografia sobre Nosso Senhor, mas mostrar para vocês quem é Jesus, ao menos um pouco, como que dar para vocês os fundamentos, para que depois vocês consigam se aprofundar dentro deles. Entende? Não vou passar aqui o Evangelho, quero mostrar para vocês quem é Jesus, dando esses fundamentos, e talvez, em breve, fazer um vídeo um pouco mais detalhado sobre quem é Jesus. Mas daqui você já consegue entender que Jesus é Deus, que fez para si uma humanidade. Deus que tocou a nossa realidade. E essa é a grande razão que a nossa fé não é igual a qualquer outra. Porque entre todos os outros, todos eles criaram uma religião, criaram mitos, criaram deuses. Porém, nós não criamos ninguém. Deus se revelou. Deus se fez carne e disse: eu sou Deus, creiam em mim, me sigam e eu vos levarei para o céu. Por isso que não é a mesma coisa. Eu acho que já falei sobre isso. Bom, então não vou me delongar muito aqui. Vamos direto para o assunto dessa aula, que é Nosso Senhor, enquanto sacerdote, vítima e altar. Eu havia dito para vocês que Jesus, é o nosso Salvador. Então, ele veio para cá, ele se fez homem para que pudesse justamente nos salvar. E nos salvar como? Salvar-nos através de sua humanidade. Vocês lembram? Se eu estou falando aqui de sacerdócio, de vítima. Vítima, no caso, é a oferta que o sacerdote faz. Estou falando de sacrifício. O sacrifício, no sentido estrito da palavra, do que realmente é um sacrifício, para que vocês entendam o que é um sacrifício no sentido estrito. Bom, posso dizer que fulano é um guerreiro, um soldado, porque ele vive lutando, batalhando, tem que lutar contra si mesmo, contra sua preguiça, trabalha muito, estuda muito e consegue entregar trabalhos excelentes na empresa dele. Bom, fulano é um soldado. Sim, em um sentido amplo, ele é um soldado. Agora, ele não é um soldado no sentido de que está alistado em um exército
e depois dele acabar o treinamento ele vai receber a solda e se torna de fato um soldado. Não, se eu dissesse para ele, você é um soldado nesse sentido, ele diria, não, não sou um soldado. Agora, se eu digo que ele é um soldado no sentido que ele é guerreiro, etc., no sentido amplo, ele pode concordar comigo. Agora, se eu dissesse nesse sentido, ele diria, não, eu sou um engenheiro, eu sou um advogado, eu sou sei lá, um administrador, por aí vai. Entende? Há uma diferença. Se eu falo, todo mundo fala de sacrifício hoje em dia. E vocês já devem ter entendido nas outras aulas, só que eu vou tentar recapitular rapidinho aqui. Apesar de muita gente falar sobre, você está se sacrificando, que sacrifício foi chegar aqui, calor demais, não sei o que lá, sacrifício tirar um tempo para fazer esse vídeo, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Isso não é sacrifício, no sentido estrito da palavra. O que é um sacrifício no sentido estrito da palavra? Para ocorrer um sacrifício é necessário algumas coisas. Primeiro, tem um sacerdote instituído, alguém que é retirado do meio do povo para oferecer sacrifícios a Deus em nome do povo. Ou seja, alguém que é tirado do meio de todos para viver para Deus e ali oferecer a Deus sacrifícios em nome das pessoas. Depois, não vou entrar muito em detalhes, fiquem com isso. Depois, precisa-se de ter uma vítima, ou seja, algo a ser ofertado. Tem que ocorrer uma modificação. Você pega a coisa que vai ser sacrificada e você tem que fazer uma modificação nessa coisa. Por exemplo, os animais, derramamento de sangue, depois eles eram queimados. Parte era queimada, parte era consumida. Ou você pega trigo, ofereciam farinha de trigo, acho que azeite também, queima essas coisas, né? Há uma modificação na coisa. E esse sacrifício, ele deve ser oferecido em 4 razões, como eu já havia explicado também. Ação de graças, ou seja, agradecimento, ou seja, ato de agradecer, isso significa ação de graças. Adoração, súplica, de suplicar, pedir também, que é a mesma coisa, né? E pedido de perdão, acho que é impetração que se fala. São essas 4 coisas que são as razões do sacrifício. Então, com essa razão interior, que é uma oração, o sacerdote ele imola a vítima, ou seja, que está sendo oferecida, e oferece ela a Deus, fazendo essa modificação, tanto derramando sangue quanto oferecendo sacrifício. E vai subir na fumaça, enfim. Pois bem, no fogo. Isso é um sacrifício. Isso é que, como eu já havia explicado, sustentou o povo de Deus durante todo aquele tempo. Pois bem, nosso Senhor, quando Ele veio oferecendo esse sacrifício em toda a sua humanidade, desde o seu nascimento, desde a sua concepção, até o momento de sua morte e ressurreição, Ele estava fazendo exatamente isso. Por isso, quando eu li aquela carta dos Hebreus para vocês, de São Paulo aos Hebreus, São Paulo diz que o Cristo, ou seja, Jesus, ao entrar no mundo, disse a Deus Pai: eis que venho para fazer a tua vontade. Em outro momento, quando os apóstolos estavam preocupados com nosso Senhor, perguntando se ele queria comer, depois ele falar com a samaritana no poço, os apóstolos chegam correndo e fazem algumas perguntas e depois tentam forçar Nosso Senhor a comer, e Jesus fala que o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. O que ele estava fazendo? Na vida de Nosso Senhor, ele estava vivendo uma vida humana e oferecendo no dia a dia esse seu pequeno sacrifício de viver uma vida humana de maneira divina, claro, porque ele é Deus. E isto era o seu verdadeiro sacrifício, o sacrifício de si mesmo,
oferecendo-se inteiramente a Deus, fazendo a vontade de Deus Pai em todas as coisas, ali ele estava oferecendo um sacrifício, porque a vontade do Pai é o fogo, ao qual a vítima, que é Ele mesmo, é oferecida. Assim, mesmo na sua vida normal, não necessariamente somente na paixão, na cruz, mas em sua vida normal, Ele estava oferecendo-se como sacerdote, oferecendo a vítima, que é Ele mesmo, sacerdote, vítima, altar. Ele também é o altar, onde tudo é ofertado, onde tudo é imolado, onde tudo é queimado. Ele, na sua vida cotidiana, todas as coisas, das mais duras, sim, das mais duras, no trabalho, no estudo, nos ralados, nos machucados e por aí vai, mas também nas alegrias da sua vida, porque essas alegrias também são vontade de Deus. Sacrifício não tem necessariamente a ver com tristeza, porque se é algo que nos une a Deus e nossa felicidade está na união com Deus, sacrifício não é tristeza. Sacrifício não é sinônimo de entristecimento, de medo, de qualquer coisa assim. Não. Se era da vontade de Deus que ele sorrisse no colo da Virgem Maria, aquilo também era o sacrifício dele, porque o sacrifício dele é fazer a vontade do seu Pai. Então, em todas essas coisas boas, ou, entre aspas, ruins, da vida de Cristo, foi oferecido um sacrifício a Deus. E se era um sacrifício realmente, o que ele estava fazendo? Se o sacerdote, e ele era sacerdote, era aquele que é tirado do meio do povo para oferecer em nome do povo o sacrifício a Deus, então Nosso Senhor estava oferecendo-se em toda a sua vida, na imolação de toda a sua vida, um sacrifício de ação de graças, de adoração, de súplica e de perdão, pedido de perdão em tudo da sua vida. E eu vou dividir o vídeo, continuando na outra parte, só para que vocês consigam ver melhor. Às vezes as pessoas veem correria. Enfim, até o próximo vídeo.